Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Valadares Podcast. Eu me chamo Cássio Freitas, esse é um podcast produzido aqui pela Isso é Conteúdo, sua assessoria de marketing, comunicação e produção de vídeo aqui em Governador Valadares. Eu quero te agradecer, é claro, pela audiência primeiramente, e nesse primeiro episódio do Valadares Podcast, está aqui ao meu lado meu pai, quero agradecer a presença, está me ajudando a entrevistar aqui hoje. E a gente recebe, é claro, no primeiro episódio aqui, com muita honra, o prefeito da nossa cidade, o Coronel Sandro. Seja muito bem-vindo, Sandro. É uma alegria recebê-lo aqui. Valadares Podcast fica muito honrado, né, no primeiro episódio, receber o prefeito da cidade. Eu fico alegre, Cássio. Ainda vai encontrar seu pai, meu amigo aqui, de muitos anos, tempo de escola. Eu queria falar isso. Primeiro, uma honra para mim ter o meu pai aqui ao meu lado também, fazendo essa entrevista hoje, né? E uma dupla alegria, né? Porque vocês já se conhecem há muito tempo aí também, né? E meu pai, eu falo que é o motivo de eu estar aqui hoje, né? Eu comecei na comunicação graças a ele, que me colocou lá no rádio aos 7 anos de idade. Então, para mim é uma alegria estar fazendo isso aqui. E a gente quer começar nesse clima de bate-papo, de conversa aqui também. Primeiro eu queria falar, então, como é que vocês se conheceram, então, né? Porque tem um motivo aí vocês terem se conhecido. Tem um pouquinho de tempo, né? Acho que tem uns 45, 46 anos. Foi em 1979. Nós fomos estudar lá no Espírito Santo, na Escola Agrotécnica Federal de Colatina. Fica ali entre Colatina e Itapina. A gente viajava, era de trem para ir para lá, em regra, né? Às vezes de ônibus pegando carona. Né? Cara, ir lá para chegar em estado de chão. Tanto faz de Itapina como de Colatina. E a pé muitas vezes. Às vezes a gente fazia a pé de Colatina. Colatina muito pouco, porque tinha ônibus que mais frequente. Mas quando a gente descia do trem em Itapina, aí a gente atravessava a balsa lá do Rio e andava 8 quilômetros, que era para chegar lá na escola. A gente se conheceu lá no primeiro ano, 1979. Você de Galiléia? Eu de Goiabeira. Esse, Sandro, eu acho que aquela escola é uma verdadeira escola de vida. É verdade. Lá nós aprendemos a dividir espaço, a conviver com pessoas. Pois eu saí de Goiabeira, um distrito assim. Você era um macaqueiro, né? Assim, vamos dizer, igual eu mesmo, né? Nem tanto, né? Nem tanto. Nós dois. Eu lembro direitinho quando eu cheguei na escola, em 79 chegava enchente muito forte, e não tive, eu passava para o Conselheiro de Penta. Fomos no caminhão, no tanque, passando por São Francisco, minha mãe foi me levar, meu pai ficou em casa. A gente chegou lá em Colatina, fretamos um jipe, e eu sei para os últimos a chegar, e tinha uma mala. A minha era vermelha, meio de papelão, aquela bruta, né? Eu arrastando, todos sentados, já tinha a turma antiga lá já, né? E esgozando em minha cara, eu passando com a mão, então a camada foto, já todo mundo já usava mochilas, e a gente não. Para levar o enxoval todinho tinha que ser naquela mala. É porque tinha, Cássio, tinha algumas exigências, né? Como era uma escola de tempo integral, mas bem integral mesmo, porque além da gente ter atividade nos 2 períodos, né? Parte da manhã e parte da tarde, a gente dormia lá também. Então, a gente morava lá na escola. Já tem algumas histórias, suco de redoxon. Tem que cair. A primeira viagem para lá, você tem que levar essa mala mesmo, porque a exigência era, você tinha que levar 2 jogos de lençóis, um cobertor, um travesseiro, 2 macacões, uma botina, um par de botina, e mais as roupas normais, e mais 2 jogos de uniforme da escola. Eu lembro, era uma camisa meio branca e uma calça vinho, né? A cor calça vinho com o emblema da escola, e levar que é trem cheio, objetos pessoais e tudo, né? E lá às vezes te davam um armarinho que cabia metade desse negócio. Era muito engraçada. E a gente tinha esse problema para ir, porque eu saía de trem, e se fosse de carro, ônibus tinham poucos horários, e a passagem era muito cara naquela época. Estamos falando de 45 anos atrás. E às vezes carona. Ele também tinha dinheiro sobrando, não. Eu me lembro, minha mãe me dava o dinheiro para eu comprar a passagem de ida e de volta, e mais um pouquinho, que não durava uma semana, né? Eu gastava o meu jogando sinuca, e quando voltava, tinha que voltar pegando carona. Pois é, e tá vendo? Esses mau costumes aí, eu não lembro quando eu aprendi isso. Ou seja, a vida era muito mais difícil.
Difícil, mas divertido. Olha pra você ver como é que era completamente diferente de hoje, que eu tinha 14 anos, você acha mais ou menos... 14, 15 anos. 14, 15 anos. A gente viajava sozinho, cara, no trem da Vale, ou de ônibus. Imagina uma criança. Não, meu filho de Quantas caronas 13 anos. fora de lá sem os pais saberem? Sem saber, porque a gente tava indo para outro lugar para jogar futebol, Gente que a gente conheceu naquele Emílio. Não, você tava por conta, né? Aprendia tudo de errado que tinha. Eu acho que isso você fala uma escola, sabe? Acho que nós tivemos uma grande oportunidade ali, naquela escola, de escolher caminhos. Exatamente. Nós vimos, a gente teve a oportunidade de ver alguns que se perderam, você está nomes amigos da gente que tinha droga. Escolheram o caminho errado, né? Escolheram errado. Então, assim, eu fico feliz hoje de encontrar alguns amigos daquele período, e principalmente você hoje aqui nessa entrevista, você que de lá ingressou na carreira militar, depois deputado pelo segundo mandato, 2 vezes eleito, bem eleito. Então, assim, hoje prefeito de Valadares, então, assim, é com alegria que eu olho para esse tipo de jeito aqui no período. A gente olha para trás e fala, pô, deu certo. Eu vejo isso aí, você tem 3 filhos, né? 3, fazer 8, já tá com 8 netos. Pois é, eu não tive essa felicidade aí de ter neto, cara. Mas aí deve ser aprender. Essa é uma oportunidade grande que eu tive nessa escola. Eu falo quando eu encontro com os amigos, uma verdadeira escola da vida ali. Que nessa idade que você citou para mim que nós estávamos lá sozinhos, andando para lá e para cá, tomando conta da vida praticamente. Nós tivemos a oportunidade de escolher. E eu vejo tomando decisões que poderiam, que impactaram a nossa vida para frente. Com certeza. Então, realmente, e eu me lembro, não sei se aconteceu em Goiabeira, mas lá em Galileia, a partir do momento que nós fomos, que você lembra da nossa turma lá que foi, de Galileia, lá de Goiabeira eu lembro você e o Ney, né? E o Gilmar. O Gilmar era Ferruginha, né? Ferruginha era de Goiabeira, mudou Ferruginha, né? Era de Goiabeira, né? E eu lembro nós fomos, na época era o Antônio, o Hudson, o Fernando, o Marimílio, que eu até te falei, né? Tive com ele hoje, ele esteve na prefeitura. E a partir daí, durante pelo menos 10 anos, assim, no mínimo iam 10 jovens lá depois que nós passamos para a escola lá de Galileia. Não sei se aconteceu assim em Goiabeira. Quase que não. Mas lá em Galileia aconteceu esse fenômeno. Nós tivemos turmas grandes a gente é de 8.1, né? Tivemos turma de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e tal. Assim, pelo menos nos 10 anos seguintes, grupos de 5 a 10 garotos lá, né? Iam para lá para estudar, para repetir o caminho nosso. Porque deu certo para a maioria, praticamente. Graças a Deus. Que bacana. A gente começa essa conversa falando do passado, mas é claro que essa conversa ela puxa para caminhos, sobre vida, sobre valores também e sobre futuro, né? Sobre esperança para o futuro. Nós vamos falar aqui sobre gestão pública também, né? Sobre esses primeiros meses de mandato também aqui em Governador Valadares, Sandro. E você já falou um pouquinho da sua trajetória de vida, mas então, você veio de Galileia, né? Você foi criado em Galileia. Meu pai já adiantou aqui, passou pela carreira militar, teve uma passagem também na Univale, né? Um trabalho muito importante, porque depois, se você veio para Governador Valadares, ele teve um trabalho muito atuante aqui em vários setores, né? Sim, eu me transferi para a reserva em 2011, fiz um trabalho lá na prefeitura de Teófilo Otoni, uma coisa bem técnica na área de trânsito, aí vim para... Passei a reserva, eu estava em Teófilo Otoni, comandando a região da PM lá. Vim para Valadares, imediatamente, já como é que a Univale estava em crise naquele momento, uma crise muito séria. Aí os conselheiros me contrataram para ajudar, né, a fazer a recuperação, e também foi um trabalho que deu certo. A Univale está aí. E foi um período assim muito difícil para a instituição, mas que a gente conseguiu ajudar também. Eram problemas gravíssimos com falta de pagamento de professores, funcionários, uma dívida muito grande, sem um planejamento assim, estratégico. Então, estava uma instituição meio combalida. Mas juntamos os esforços e eu pude participar também para poder fazer essa recuperação da Univale. Graças a Deus, hoje está aí, firme e atuante. Depois você se tornou deputado estadual, né? Teve uma passagem pela Assembleia Legislativa e aí prefeito de Valadares.
nessa trajetória, né, de gestão, de primeiro polícia militar, gestão na Univale, depois deputado, o que levou o Sandro a imaginar assim, vou me lançar candidato a prefeito de Governador Valadares, né? O que te motivou? As pessoas me fazem essa pergunta com frequência. Inicialmente não estava no meu plano, pelo menos por agora, disputar a prefeitura de Governador Valadares. Mas você sabe que em política as coisas acontecem ao sabor de grupos políticos, de pessoas que se reúnem com o mesmo propósito. E a gente, em nível nacional, né, no segmento ideológico onde eu atuo, a gente tem um adversário muito ferrenho que se opõe a tudo aquilo que a gente defende. Eu estou num campo de ideia e eles estão no outro. E aqui em Valadares tinha também essa possibilidade de que a gente pudesse perder essa eleição para a esquerda, nominando, né? E a gente já tinha evoluído bem um acordo para ter uma candidatura única, que não seria eu inicialmente, mas por circunstâncias que não vem ao caso a gente dizer aqui, aquela pessoa que seria o nosso candidato único para disputar com a esquerda desistiu. E com a desistência dessa pessoa, eu tive que assumir a vaga. Não era planejado, mas a gente tinha um propósito. Seria com outro que já estava escolhido e tudo acertado, e acabou sendo comigo. E nós entramos na campanha que foi vitoriosa. Foi uma surpresa para você ter sido eleito da forma como foi, porque você teve uma votação expressiva. Aliás, mesmo com 3 candidatos. Né? A surpresa, eu achei que eu tive uma votação muito expressiva, mais de 50% dos votos, quase 53%, isso aí foi uma surpresa. A partir de um determinado momento da campanha, bem antes da metade do prazo ali, no mês de... Já iniciando o mês de setembro, que é o último mês de campanha, né? Porque agosto é uma semana só, outubro é uma semana só. Ali a gente já tinha muitos indicadores que a gente aferia em pesquisa de que a possibilidade de vitória era muito grande, estava muito evidente, mas não do tamanho que foi. Então a surpresa foi pelo volume expressivo de votos. Tive a oportunidade de andar pela rua, assim, não moro aqui em Valadares, mas venho sempre. E sempre ouvindo, onde eu passava, naquele período último da sua candidatura a prefeito, o que eles falavam eu ouvia. Eu falava, vai ganhar mesmo, realmente. A conversa era muito em prol da sua candidatura. Então, várias pessoas, era gente simples da rua, ou gente no comércio, a conversa era em torno de você. Então, assim, eu já percebi naquele momento que você tinha totais. Eu achava que não no início. Você para candidatar. Porque eu não fiz muito tempo de pré-campanha, porque eu não era o pré-candidato, inicialmente. Você estava cumprindo seu mandato de deputado. Estava cumprindo meu mandato, né? A gente tinha já feito um acordo do centro para a direita para a gente ter uma candidatura única. E que não seria eu. Já estava tudo acertado. Então, aí aconteceu da forma, né, como foi registrado, e aí a gente vai fazendo as análises. Então, assim, o desgaste da administração anterior, da gestão anterior, ajudou muito. O fato de ter um partido de esquerda do outro lado também já criou um antagonismo. E as outras candidaturas que se apresentavam já eram desgastadas, não eram nenhuma novidade. E o eleitor, se tem uma coisa que ele preza, ele sabe identificar o momento de fazer a mudança. Ele identificou que esse era o momento. E eu tive a possibilidade de me apresentar como uma candidatura ou algo novo, porque eu nunca tinha sido candidato a prefeito. Os outros 2 que disputaram, né, com possibilidade, já tinham sido, né, testados nas urnas, derrotados nas urnas, numa disputa para prefeito. E teve uma candidatura pequena que, pelo menos nesse momento, ela não se mostrou expressiva. E aí juntaram esses fatores todos para acontecer a minha eleição. Então foi isso. Deus sabe
que coloca a mão e onde ele permite as coisas acontecer. Eu vejo pela sua trajetória, assim, como deputado, foi eleito, segunda vez eleito como prefeito. Deus tem alguma coisa na sua vida para isso, pode ter certeza disso. E a gente percebe na conversa com as pessoas o seu trabalho que você vem tentando fazer e implantar na cidade. Então, houve bastante coisas, essa questão mesmo dos moradores de rua. É emblemática, a coisa assim, é difícil de fazer. Muito difícil. Mas as pessoas querem que faça. As pessoas querem que aconteça. O que eu percebi nisso, Johnson, primeiro que essas pessoas elas têm assim, uma série de problemas. Porque tem os dois lados, né? Tem uma pessoa que se sente incomodada com as pessoas na rua, mas a gente tem que lembrar que tem um ser humano também ali, né? E que precisa de atenção. Por que ele está na rua, né? Aí você pega. A gente encontra ali uma grande, quase que a totalidade com dependência química, uma grande parte, o abandono familiar. Um grande número também são acometidos de doenças psicológicas, psiquiátricas. Então tem esse problema. Outros têm problemas criminais, porque se eles usam alguma droga ilícita, isso não sai de graça. Alguém tem que distribuir aquilo ali. Então tem tráfico e tem casos de perturbação do sossego, de agressão mútua. Eles são agredidos também, eles correm risco estando na rua. Então, assim, é um quadro muito caótico. Todos eles, praticamente, são conhecidos das nossas equipes que fazem as abordagens, sabe? Com assistentes sociais que acompanham. Aí, esse programa nosso Rua Não é Lar, nós estabelecemos alguns parâmetros para que ele aconteça. Primeiro, é que existem um conjunto de normas legais, de decisões judiciais que você tem que obedecer. Principal delas, não pode forçar nenhum deles a sair do lugar onde está para uma internação compulsória forçada. Segundo, você tem que tratar todo mundo com dignidade. E no quadro, na situação em que eles vivem, que é precária, muito ruim, condições de higiene muito inadequadas, enfim, eles são abandonados pela família, grande parte. Então, o poder público, no caso da prefeitura, entra para suprir essas deficiências. Então, a gente tem equipes que atendem, dão atendimento médico, odontológico, da emergência no local. Muitas das vezes a gente convence a eles irem para uma unidade de saúde. Nós temos lugar para acolher. Eu pensava que era um problema não ter o lugar. Não, nós temos. Sim. Nós temos um abrigo provisório, que não é o ideal ainda, mas nós estamos construindo um outro, que é lá onde era a antiga sede do SAAI. Mas nós temos instituições parceiras que têm vagas. Você vai lá na DQF, por exemplo, lá você tem mais de 80 vagas disponíveis. Sim. Que acolhem um lá. Trabalho fantástico também da DQF lá. Então, e aí, assim, é difícil. Muitos já foram acolhidos, aceitaram. A gente já detectou alguns padrões de comportamento. Então, por exemplo, quando o poder público começa a incomodar na visão deles, né? O que seria esse incômodo? É abordar para oferecer o local, oferecer o atendimento médico, oferecer para ir no centro pop para tomar banho, para se alimentar. E muitos não gostam desse incômodo, eles querem ter uma liberdade quase que absoluta. Aí eles querem sair do lugar. E aí muitos falam que são de outro município para a gente poder fazer o transporte para levar para lá. Só que eu não deixo fazer assim. Se algum deles diz que é de determinado município, a gente já tem as informações, estão concluindo aí deles todos. A gente, com foto, a gente manda para a Secretaria de Assistência Social lá do município que ele falou e pega as informações. Ele falou que morou aí no bairro tal, a mãe chama fulana, o pai ou o irmão, tal, diz que está lá ainda, checa lá para a gente. Quando vem a história, não, realmente ele tem a família aqui, assim tal, aí a gente faz o deslocamento dele, mas de Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Assistência Social. Nenhum dos meus aqui eu mando deixar na rua em qualquer outro lugar, né? Porque não vai resolver o problema. E há também uma possibilidade de trabalho para essas pessoas? Tem. A grande dificuldade do trabalho é um mínimo que a gente consegue para alocar. É porque a maioria deles não
tem capacidade laborativa. Nem para atividades mais elementares, às vezes, que precisam de força física, né? Serviços gerais. Mas quando a gente trabalha nesse sentido, colocá-los em condição para poder trabalhar. Sim. Mas tem essa dificuldade. E às vezes tem que trabalhar o psicológico. Isso, para readaptar a uma rotina em que ele vai ter que obedecer horário, chegar na hora, sair na hora. E na rua não tem nada disso. A rua é livre. É isso que é o que mais atrai eles nas ruas. A grande questão, eu vejo a dificuldade que tem com o poder, com as normas. Mas eu também sou da rua também, eu moro na cidade. Eu também quero ver minha cidade limpa, desenvolvida, quero minha cidade prazerosa de eu passar. Não é que eles são um lixo da sociedade, não estou nem dizendo isso. Você tratou muito bem a questão, é difícil. Mas a sociedade também incomoda. Estou passando na calçada, não tenho como passar, eu tenho que desviar, às vezes eu tenho até medo. É um outro referencial de visão que você falou aí. As ruas, praças, logradouros públicos, tudo que é público dentro de uma cidade tem que ser usufruído por todos os moradores. Sim. Então, a gente no início encontrou alguma resistência de pessoas que militam nessa área há muito tempo, até de órgãos públicos, que tem uma visão que você não pode nem olhar para o lado daquelas pessoas. Não, está errado. A gente deixar essas pessoas nessa situação, nós estamos cometendo crimes. Porque não podemos abandonar. Está sendo omisso. E isso, então, o que a gente está tentando mostrar, inclusive organizações não governamentais, pessoas físicas que querem ajudar e tem essa visão, o coitadinho, você não pode ir lá pegar o fogãozinho que ele fez de tijolo, mas está errado lá em cima da calçada, não pode. É uma infringência ao Código de Postura do município. Sim. Então, a lei ela tem que ser observada para que todos possam se beneficiar do benefício social que ela traz. Aí por isso que nós estamos fazendo por etapas, é lento, é demorado, para mostrar para as pessoas, olha, primeiro tem que cuidar é a família, que é a etapa próxima agora do programa. Já identificamos todos aqueles que têm famílias, aqui em outros lugares nós vamos acionar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para trazer a família, que a responsabilidade primeira é da família, não é do poder público. A gente entra complementando e suplementando esforços. Sim. Aí, essa é a próxima etapa, trazer a família para o processo. E depois, ainda no avançar, a hora que ficar pronto lá o nosso centro de acolhimento, o outro centro POP, é convencer as pessoas que os alimentam na rua. É dizer, falar, olha, isso é fantástico esse gesto, né? Dar alimento para quem não tem, só que nós temos uma maneira diferente que a gente pode fazer isso e pode beneficiar todo mundo. Trazer e falar, o lugar deles alimentar é aqui, você tem alimento? Pode trazer aqui, que aqui eles vão ter. Eu quero 4 refeições, mas pelo menos 3 vai ter. Café, almoço e jantar, se der, vou fazer ceia também. E quem quiser dar alimento é lá, porque quando você leva até ele lá na calçada ou lá na praça, você está estimulando a permanência dele. Um detalhe que eu observei, eles têm chefe. Cada grupo na cidade, você pode perceber que tem um comandante lá no meio. Se organizam, né? E tem um líder, né? Um líder, né? Tem um líder. Eu não sei se esse líder é traficante, o que ele é. Sei que tem alguém que... Talvez alguns grupos, por exemplo, na Praça da Estação, estava uma coisa que realmente estava incomodando mesmo. Ali a conversa que a gente escutava é que ali era uma cracolândia, né? Exatamente. Aí nós desmontamos ela por completo. Dispersaram, muitos vão embora, outros têm casa aqui também, tem família. Então, assim, tinha uma área ali na Praça da Estação que tinha um trem lá de madeira, uma coisa assim, eles armaram umas barracas lá, é comércio. Junta tudo, não pode. Aí nós não podemos, por exemplo, recolher objetos pessoais dele, tipo, ele tem lá sua bolsinha para carregar alguma coisa, pasta de dente, escova, espelho, para pentear cabelo, essas coisas tudo. Não, isso aí você não pode recolher, não, tem que deixar. Mas tinha uma senhora, eu me lembro, vocês devem lembrar também, ela ficava encostada ali no muro da estação, ela tinha um sofazão. Lembra? Você lembra? Nossa, a gente teve assim, uma dificuldade enorme para convencer, levar ela
E aí, depois, se ela quiser sair lá do abrigo onde está, a gente não pode impedir também, não. A gente tem que deixar. Então, assim, vocês estão vendo dificuldade? É muito difícil. E só que o código de postura diz, não pode ficar nada na calçada. Se você tem que cobrar do bar que está mantendo o trem na calçada, ou outras pessoas também não podem deixar. Então, a gente vai trabalhando com as possibilidades legais e no convencimento, sempre, né, mandando informações para os órgãos que fiscalizam, Ministério Público, Defensoria. Eu quero que eles participem comigo para ver a lisura do que a gente está fazendo. Nós não estamos maltratando ninguém, nós não estamos desrespeitando eles, nós não estamos descumprindo lei. Muito bom trabalho. E, muito pelo contrário, a gente está buscando fazer um trabalho que é mais demorado, mas para mostrar para eles que a rua não é lá. Sim. Sandro, queria que você falasse dos principais desafios enfrentados ao assumir a prefeitura. Até queria envolver um pouco, né, o Johnson nessa conversa também. Ele é radialista, mas ele esteve em gestão pública também, trabalhou em Secretaria de Obras, também na Secretaria de Saúde, lá no município de Goiabeira. E acho que também sabe um pouquinho dos desafios que um prefeito tem, que qualquer gestor público tem ao assumir, né, uma função como essa. Então, eu queria que você falasse um pouco desses desafios e também o senhor trouxesse para a conversa também, assim, coisas que o senhor percebeu durante o momento que o senhor teve lá também, né? Enfim. Fala, sua experiência foi primeiro que a minha. Não, mas minha experiência não foi como pessoa. Não foi como prefeito, né? Como secretário. Assim, no primeiro momento eu assustei, porque eu sou bem, assim, eu sou direto no que eu vou falar. Eu já falei, e eu fui assumir um cargo e comecei a perceber coisas dentro da gestão pública. Não era problema do prefeito. Era tudo porque vinha para nos encontrar, para trazer para a gente, para começar um trabalho, de oferecer coisas, de barganhar, e que todo dia aparecia. Chegaram a me oferecer um pônei. Eu nem passo, eu tenho, gente, eu queria um pônei para quê? Estou falando de licitação, favorecer licitação e tudo mais, era na administração. Então, assim, o que eu achei mais difícil foi essa questão de querer fazer as coisas. Eu ficava imaginando o prefeito, porque eles falavam que era ele que tinha falado, e perguntava, eu não falei nada disso, não. Eu perguntava, um dia eu abri a sala, vem cá, falou o quê? Não falei isso não, que era para atender o fulano. Então, assim, eu fico pensando como é que seria a sua... Você trabalhou, você como deputado, você sabe muita coisa também já, mas na gestão pública ali, na hora que você senta lá na cadeira do prefeito, eu imagino que não deve ser fácil, devido às ofertas, as dificuldades que você tem na hora de fazer uma obra, das licitações. Resistência, também é complicado. Quem já está lá também. Você chega para fazer uma obra, licita, e aí aparece as empresas, aí ganha, uma recorre, uma não presta, outra não vale nada. Aquele jogo de impor. Eu realmente fico decepcionado. Até decepção eu não tenho, não. O que eu observo muito nesse aspecto aí que você falou hoje, assim, por mais que você pesquise empresas, né, que estão disputando algum certame público lá, disputando uma licitação e tudo, se ela cumpriu lá os requisitos que a lei diz para ela poder participar daquela, ela pode. Mas aí, por exemplo, já aconteceu, eu fui surpreendido com tá tudo certinho e tal, uma empresa aí chegou a informação e vamos dizer até que ela esteve num passado até meio envolvida em questão da Lava Jato. Uhum. Eu cancelei o contrato, porque não tinha começado nada ainda, então assim, eu busco fazer isso, sabe? Mas praticamente quase toda licitação que acontece, com todo processo de aquisição, tem denúncia no Tribunal de Contas, tem denúncia. Então, assim, a orientação que o meu pessoal falou, façam tudo de acordo com a lei, porque denúncias vão acontecer, você vai ter denúncia de oposição, você vai ter denúncia de quem perdeu a licitação e não concordou, então... Quem assume o cargo público está sujeito a isso, né? O processo é esse. Então, assim, esse aspecto, e diferente de uma prefeitura pequena, né? É o caso da sua experiência, em que praticamente o prefeito ele tem o controle de toda a área administrativa ali, do que acontece. Aqui não. É um orçamento de mais de 2 bilhões por ano
E é muito segmentado, há uma autonomia para os secretários muito grande. Então, assim, o meu contato ele não é muito frequente com fornecedores, com pessoas que querem prestar serviço. Diferente. Então, vai seguindo desse jeito que eu te falei. É fazer o que está previsto na lei, porque se a gente tiver que explicar, nós vamos explicar fácil. Se aparecer igual apareceu um caso desse, que eu citei aqui, eu vi que não tinha ainda acontecido a execução do contrato. Falei, não, podemos cancelar, eu tenho argumento legal para isso, tal, beleza, fiz isso. Mas assim, o que me chama também a atenção, para você ter a noção, qual que é a área ali do serviço público que recebe o maior investimento? Não. Saúde? Imagino que é saúde. Servidor público. 50,2 por 22 hoje, 50,22% de todo o dinheiro do povo de Valadares vai para pagar servidor público. Essa questão Mas e aí, a gente está... Exato. Necessário? Aí, bom, perfeito. É o que eu sempre digo. Não importa a quantidade de servidores, nós temos que prestar o serviço. Agora, a gente tem que identificar a questão da eficiência. Sim. Porque cada recurso, cada centavo do dinheiro do povo de Valadares que estiver sendo usado para pagar servidor público sem que haja a necessidade dele para a execução daquela tarefa, está errado. Aí eu estou tirando investimento da saúde, da educação, do calçamento de uma rua, de um programa de assistência, por exemplo, para famílias que estão no espectro autista, que tem pessoas no espectro autista, para o pessoal da agricultura familiar que não tem um programa próprio, para a área de cultura, que a gente pode ter uma política própria e não tem. Então, assim, às vezes as pessoas imaginam, mas o servidor público não está ganhando bem. Pode ser na hora da divisão, mas que 50%... Você acha que a máquina pública hoje está inchada? Tá, e nós estamos adotando medidas para melhorar essa eficiência. Então, aqui em Governador Valadares, né, de outros municípios eu não sei. Mas a gente tem que corrigir distorções históricas na folha de pagamento para que qualquer empresa que você trabalhar, se você tiver que custe 50% for com o pessoal, sua empresa vai quebrar. Sim. Sua empresa vai quebrar. Então, aí você encontra outras dificuldades. Hoje, por exemplo, a área da saúde, que é muito demandada, por razões bem óbvias. Nós aqui, acredito que todos aqui, a gente tem condição de pagar um plano de saúde. Se precisar, paga o procedimento particular na área da saúde. Mas nós estamos numa minoria, talvez aí de 20% que tem essa condição, 30% ou menos. Agora, entre 70%, 90%, 80% da população, ela precisa do serviço público. Se não tiver, ela não tem onde se socorrer. Por isso que o serviço tem que funcionar bem. Eu acho que o grande problema é a questão também da saúde em Valadares é que toda a região ela converge para aqui. Aí é um problema, porque como é que funciona esse trem? Eles chamam o sistema tripartite que falam, né? Uhum. Então, assim, a União, o Estado e o município contribuem com os recursos. Por exemplo, o município é 15%, e cada município do recurso próprio. Então, eu tenho que destinar, se eu arrecadei de IPTU 10, R$1,5, R$1,50, tem que ir para a saúde. Essa é a regra constitucional. Aí tem os parâmetros definidos quanto cada município recebe da União, do governo federal, e esse recurso, com a contribuição dos 3 entes federativos, ele é administrado pelo município para fazer saúde pública. Então, assim, você já deve ter ouvido falar, o SUS paga muito pouco para o médico, para o hospital. É uma meia-verdade. Porque hoje, no que é essencial, existe uma coisa chamada complemento.
Então, se a tabela do SUS para determinado procedimento, suponhamos que seja 10, mas o mercado só opera a partir de uma determinada faixa, você negocia e você complementa. Ó, eu só consigo fazer esse exame aqui pagando 80. Então, vem os 10 do SUS e você tem que colocar mais 70. É o que chama complemento. Sim. Então, não são todos os procedimentos do SUS que são realizados obrigatoriamente com aquele valor irrisório que o SUS paga, não. E para encerrar, se for o caso, essa questão da saúde pública, governador Valadares, nós herdamos uma situação muito caótica. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque assim, eu te perguntei dos desafios, né? Os principais desafios, eu imagino que a saúde seja talvez um dos principais. Porque o que mais fala aqui, toda eleição, né? Pauta dos candidatos é a questão do hospital regional, por exemplo. Né? Hospital municipal, que hoje a gente chama de regional, a construção do outro que... Vou chegar lá. Enfim. Hoje o hospital municipal, ele faz às vezes do regional porque ele faz a retenção, o acolhimento provisório de pacientes que vêm da micro e da macro para cá. Ele não realiza procedimentos de alta complexidade, ele não faz alguns procedimentos lá, cirúrgicos inclusive. Mas esse não é o papel nosso. Ou aí entra o hospital regional, segundo o governo do estado, deve ficar pronto em 2026, em julho. Então, entrando em operação, ele vai começar a fazer esse papel, receber pacientes de todos os municípios. Aí, o nosso hospital que é vocacionado só para que é municipal, dos pacientes de governador Valadares, vai ficar com essa incumbência exclusiva. Está passando por uma reforma agora que nunca teve essa reforma desde que ele foi construído ali ou ampliado. Mas o que acontece em Valadares e pode estar acontecendo também em muitos municípios? Esse recurso da saúde, você tem que programar para você ter um maior número de investimento, maiores valores de investimento na atenção primária para fazer a prevenção, evitar que as pessoas adoeçam e tenham que ir para o hospital, atenção secundária. Essa balança tem que ser no mínimo equilibrada. Aqui em Governador Valadares, praticamente 85% do recurso é investido na atenção secundária, em hospital, em procedimento cirúrgico e de internação, e 15% na atenção primária, na prevenção, nas estratégias de saúde da família. Completamente errado. Não tem jeito da saúde pública de Valadares dar certo desse jeito. Nós herdamos isso e estamos agora tentando fazer e vamos conseguir mudar essa rota. Ampliar o investimento da atenção primária, com agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias, visitando as famílias, acompanhando a senhorinha lá, aquela que tem diabetes, ou aquela pessoa que tem diabetes, falou, você já tomou o seu remédio? Como é que está a sua glicose e tal? Isso acontece na cidade pequena como a nossa. Acontece para evitar que ela entre em crise, se tem que ir para o hospital. Porque se ela fizer o cuidado adequado da diabetes, ela não vai. Hoje eu tive no hospital municipal. A gente tem, por exemplo, você falou um ponto que eu até me recordei, aqui na cidade pequena a gente vê muito isso, mas aqui em Valadares tem também. As pessoas mais velhas, por exemplo, homens, mulheres, não fazem, por exemplo, exames de preventivo, exame de próstata, né? E não tendo essa conscientização. Exatamente. Né? Eu conversei com uma pessoa que, igual você falou, teria até condição de ter um plano de saúde e tudo, e a pessoa já é uma pessoa de cerca de 60 anos, nunca tinha feito um preventivo, por exemplo, uma mulher. Então... Eu estava falando com você, estive no hospital que a gente foi lá, né? A gente fez 2 aquisições recentes de um mamógrafo que vai fazer cerca de 2.000 mamografias por mês, vai atender não só Governador Valadares, mas essa região toda, e um raio-x digital que tem capacidade de fazer entre 2 a 4 mil exames mês, que também para atender todo mundo. Aí eu estive lá e, como a gente está reformando o hospital, a gente tem algumas situações de pessoas ainda no corredor. Tem dia que tem 15, tem dia que tem 2, tem dia que não tem nenhum, tem dia, dependendo do final de semana, tem 30. A gente já conseguiu reduzir essa frequência. Eu conversei lá com umas 10 pessoas, passando no corredor, parava, conversava, mais idosos, né? Cara, quase que a totalidade. Falei, porque só tem diabetes, agravou aqui, tal. Diabetes. Não precisava estar ali. Não precisava estar se
a atenção primária, a atenção básica estivesse funcionando, se ela estivesse recebendo a visita do agente comunitário de saúde regularmente, verificando se ela está tomando medicamento, se a alimentação dela está adequada. Porque aí o que acontece? Não toma o medicamento, não faz exame, alimento errado, ela vai entrar em crise e vai para onde? Aí já não é posto de saúde mais, é o hospital. Sim. Aí chega no hospital, você tem uma demanda muito grande, as pessoas têm que ficar no corredor, porque o nosso hospital não tem capacidade para atender toda Governador Valadares e também os municípios ainda que vêm, que tem que fazer lá um entreposto, né, até a transferência para um outro hospital. No caso aqui é o Samaritano, que é o conveniado, ou de outra cidade, dependendo da gravidade da situação. Certo. Sandro, a gente falou de desafios, mas eu queria que você falasse de resultados, ações concretas que já são perceptíveis à população. Estamos indo aí para o oitavo mês, fechando o oitavo mês. Então, o que já tem de concreto? O que você, por exemplo, considera de mais relevante que foi feito pelo seu governo até o momento? Olha, a gente detectou, quando a gente estava convencendo as pessoas a nos escolherem, né, para gerir o município, que a região central de Governador Valadares e alguns bairros mais próximos do centro sempre foram muito bem cuidados, mas os bairros periféricos e os distritos sempre foram abandonados, não tinha atenção alguma. Então a gente começou a fazer, dentro da proposta nossa, que a gente chama de fora para dentro, né? Vindo das extremidades para o centro. Então a gente já tem realizações em praticamente quase todos os distritos, corrigindo questões históricas, reformando posto de saúde, como é o caso de Baguari, do Goiabal, cuidando melhor das estradas vicinais lá, que as pessoas usam para transportar, para trazer produtos até a cidade e vice-versa. E então, calçando algumas ruas, resolvendo problemas de algumas pontes. E nos bairros mais periféricos aqui de Governador Valadares, a gente tem intensificado o processo de calçamento de rua e vamos também fazer asfaltamento, só que agora nós estamos fazendo os corredores principais, que não tiveram atenção anterior do poder público. Então a gente tem um recurso para investir nisso, infraestrutura, só que 15 anos, 16 anos de abandono, você não vai corrigir com 8 meses. É paulatino, é progressivo, é devagar, mas a gente vai conseguindo. Tem uma rua que é muito emblemática lá no bairro Turmalina, que é a Rua Padre Paraíso, quase uns 700 metros, a gente calçou, que era uma rua muito ruim, deplorável, a gente corrigiu esse erro, que as pessoas lá do bairro diziam que desde que o bairro foi fundado, toda eleição aparece um lá prometendo calçar a rua, tem 36 anos. Aí eu cheguei lá também, não acreditamos, você não, rapaz, nem todo mundo vem aqui, tem 36 anos. Eu falei, então eu falei, não manda em mim, você não precisa acreditar não, eu vou vir aqui fazer. Aí entregamos essa rua lá. A gente tem feito, porque aí é casado com a ação do Rua Não É Lá, uma revitalização de praças e de espaços públicos, porque Valadares, o pessoal a autoestima estava muito baixa, né? A cidade muito deteriorada, desgastada, então a gente cuidou disso também. Porque eu defendo até o seguinte, Cássio, a estrutura pública, o equipamento público, ele tem que ter utilidade para a população. Mas pode ser bonito também, não precisa ser feio, não é? Bem melhor. Bem melhor, não é isso? Então, essa parte. Na saúde, até agora, a gente já fez a ampliação, revitalização, reforma de 6 estratégias de saúde da família. A previsão até o final do ano é que a gente faça mais 6, e totalizando uma entrega por mês, em média, na área da saúde. Tem 2 escolas que nós estamos concluindo a reforma delas. Tem uma escola que vai iniciar a reforma, que vai ser a Escola Cívico-Militar, lá no bairro Jardim do Trevo, a Escola Vereador Hamilton Teodoro. Mas a gente está tendo um problema sempre com o PT aí, que são contra, quer atrapalhar tudo. Mas se a justiça não impedir, nós vamos implantar a primeira Escola Municipal Cívico-Militar de Governador Valadares. Vai ser no Jardim do Trevo. Nós iniciamos agora recente
é um processo que vai precisar muito da população para se convencer que não pode jogar lixo na rua. Nós temos um grave problema de descarte irregular de lixo, então nós estamos ampliando os ecopontos, os carroceiros nós estamos convencendo. Isso, vocês arrumaram uma brigada na rua aí e tal, falaram, se eu vou brigar na rua aqui, eu vou ajudar vocês não. Mas no caso do carroceiro, que é sério e tem outras implicações, você tem também as outras pessoas que fazem frete em veículos pequenos e tal de carga e jogam em lugar inadequado. Na beirada do Rio Doce, que é a área de preservação permanente, é crime. Então, quem a gente pegar vai ser preso. Se identificar, não vai ser preso, porque já passou, mas vai para o Ministério Público, vai ser processado, vai tomar multa. Se a gente pegar, nós vamos apreender o carro, vamos apreender a carroça, vai ter prisão. Beira da BR também, muito lixo. Aí é só a infração administrativa, né? Não é crime ambiental, porque a não ser que seja área de preservação permanente, tiver uma nascente por perto, ou dependendo do local. E aí, o caso dos carroceiros, tem uma questão social envolvida e uma questão de proteção de animal. Isso é a coisa mais atrasada que tem, isso é usar carroça hoje para transportar alguma coisa. Nós estamos no século XXI. Isso é coisa do século XIX, olha lá. É da Zorra. É tempo da Zorra lá, da festa do da vovó aí. Mas só que o primeiro passo vai ser, a hora que o decreto está sendo construído a várias mãos, estabelecendo alguns parâmetros. Então, por exemplo, vão ter novos ecopontos, porque é o local de descarte temporário, até que pegue e leve para o local definitivo. Cadastramento das carroças, os animais de 6 em 6 meses vão ter que passar por exame de veterinário, até os nossos veterinários da prefeitura podem fazer. E a gente está criando uma coisa que eu estou chamando inicialmente da guia de transbordo. Se você lá na sua casa contratou ou um carroceiro ou um cara que faz frete para levar um entulho, um lixo seu lá para o descarte, vai ter que ter uma guia dele. Vai identificar você, que é o contratante, o tipo de lixo, a estimativa da quantidade, para onde está deslocando. Aí essa pessoa ela vai ser abordada pelos nossos fiscais. Se ela não tiver a guia, já está cometendo uma infração, é multa. E aí, se estiver jogando no lugar errado e não tiver, é dupla. Se tiver a guia falando que está se dirigindo ao ecoponto X, mas estiver jogando em local que não seja permitido, multa também. E se for crime, aí é apreensão do veículo, uma série de coisas. Para depois, isso é para normatizar. Conscientizar. E conscientizar. Aí vai ter uma campanha de conscientização, porque não adianta você querer cidade limpa e você jogar o lixo na rua. Sim. Não precisa. E a gente vai tratar depois da questão social que envolve os carroceiros. Ver como é que o município pode apoiar para uma transição de uma atividade para outra, que isso passa de pai para filho e tal, e fica aí. E o veículo de tração animal, a carroça, dá um transtorno danado na rua, anda devagar. Foi na porta trabalho ainda, pelo menos por enquanto que não duplicou, para o trânsito. Para o trânsito, aí o seu animal assustar e pode machucar alguém. Os caras às vezes exageram, maltratam o animal, chicotada e tudo. Então nós vamos atuar, nós vamos fazer o serviço completo, porque senão não adianta. Agora que você falou, né, tem que ter conscientização e aí a educação das pessoas, né? Porque a gente fala, por exemplo, né, eu tenho 2 irmãs que moram, por exemplo, em Curitiba. A gente chega em Curitiba e você vê, é uma cidade muito maior do que Valadares, mas a limpeza do lugar, a educação das pessoas, no trânsito, por exemplo, você para numa... Meu sonho é fazer de governador Valadares desse jeito só. Então, Sandro, vou aproveitar o gancho aqui. Algumas pessoas aqui falam pra gente... domingo mesmo, um amigo meu falou comigo, nossa, Valadares tem buraco demais. Até um dia o pessoal veio de Curitiba, no casamento de uma filha, e falou assim, que essa cidade chama Buracares. Até em demais mesmo. 3, um negócio assim. Tinha buraco demais, tinha mais agora. E a questão do trânsito também em Valadares, está ficando penoso para quem vem de fora, quem mora aqui dentro, certos horários. Eu tenho uma ideia que alguém me falou, passa por você, assim, se isso é possível, se é viável. Alguém falou assim, por que em Valadares não fazem uma avenida beira-rio, pegando lá do Santa Rita, até Canone Vale, é caro desapropriar. Ele desafogaria o trânsito de Valadares, ficaria bonito, ia enfeitar a cidade, ficava bonito. A Latina fez um pedaço muito bom.
E há possibilidade disso ou é impossível? Sim, tem possibilidade, mas eu acredito que a possibilidade para que isso se concretize tem que ser por etapas, porque primeiro é uma obra cara, não é barata. Então, assim, a primeira etapa que a gente quer fazer dentro disso aí, ela vai pegar do Filadélfia e eu vou dar a saída ali na Prudente de Moraes, próximo do Presbiteriano. Já é um trecho que eu já estive lá observando, a gente só está vendo valores estimativos para a gente já jogar no orçamento do ano que vem. E eu acredito que se cada prefeito, se a gente não tiver um recurso suficiente para fazer tudo, mas cada prefeito que entrar aí nos próximos 20 anos, cada um fazendo uma etapa, eu acho que isso aí acontece. A gente ter uma rodovia margeando o rio, da entrada praticamente da cidade ali no Santos Dumont, tá até... E para trazer até turismo para a cidade. A cidade, a questão do Biturno, por exemplo, é fantástica, mas do lado de cá, quando a pessoa desce, cara, tá feio, tá mal arrumado. Então, muito mal arrumado. Se tivesse aquela, como é que fala? Fazer um ponto para levar de... Bom, o pessoal sempre falou disso, né, mas... praticamente com o orçamento e recursos que a gente tem é impossível. Aí é privado, né? Não, é o que... mas economicamente também não é atrativo. A gente já olhou isso tudo, porque quando uma empresa, você abre uma possibilidade, essa empresa vai analisar, bom, eu vou fazer aqui um investimento de, suponhamos, não sei, se for fazer um teleférico, não para ir lá no Pico, porque não tem jeito não. Mas aí pelo menos do outro lado. Até lá no Parque Municipal, vamos investir aqui 300 milhões, não sei. Será? Tudo isso? Isso é uma obra cara, eu não sei o valor, não, tô chutando aqui. Que o município não tem como investir. Eles fazem a relação custo-benefício. Espera aí, quanto tempo que eu vou demorar para recuperar esse investimento? Sim. E não se iluda, Johnson. Hoje, por exemplo, você pega 300 milhões aí, você botar, hoje a Selic está quanto? 14% e tal. Sim. Isso, então você vai ter um rendimento anual de 14%, que paga um pouco menos, né, desses investimentos que tem aí, seguro e tudo. Então, 300 milhões, 15, 45 milhões anos, tudo isso entra na conta. Falar, eu consigo faturar 45 milhões aqui num ano? Então, assim, o que a gente está pensando? Obras mais simples que podem para promover essa ligação do lado de cá, ali do São Tarcísio, até lá no Parque Municipal. Mas aí é uma questão mais demorada também. Ele tocou no assunto do trânsito, da questão do buraco, você já até falou, da questão de ter vindo de vários anos. Nós estamos com 5 equipes aí, talvez, só porque os caras passaram 10, 15 anos sem tapar buraco direito aqui, até tudo quanto é lugar. Asfalto muito mal feito. Então a gente está fazendo, mas só que a cidade é grande. Sim. Mas tem equipe aí, tá o dia inteiro tapando buraco aí, que está chamando a operação Tapa Tudo, né? Então, aonde não chegou ainda, os caras reclamam. Onde chegou, ninguém falou nada, mas já tá bom. Com relação àquele viaduto ali, o que aconteceu? O viaduto, ele deveria ter sido resolvido o problema dele na gestão anterior do outro prefeito. Ele não fez. Então, a gente teve, num determinado momento, que fazer interdição total, porque ele apresentou risco de desabamento. Agora, a gente está num processo já de conclusão do projeto executivo para fazer a obra de recuperação. Aí, acho que nessa semana já vão ter novidades sobre isso. Só que eu tomo todo o cuidado, porque ele pode cair e matar os outros. Então, eu quero me cercar de todas as cautelas, a empresa é renomada, com capacidade técnica para fazer os estudos como fez e para fazer o projeto executivo e depois a empresa com capacidade técnica para fazer a obra. Então, assim, Não vai demolir, não? Não precisa demolir. Então, a obra é mais rápida. Mas é o que eu disse. Eu não me importa o transtorno, a gente supera ele depois que ficar pronto. Agora, e se cair, matar uma pessoa, ferir um monte de pessoa ali? A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Até tem a ver com viaduto. Às vezes as pessoas elas querem a mudança, mas elas não querem também pagar o preço do transtorno que precisa ter. Esse tipo de mudança. Tem um desvio ali para a rua Afonso Pena. Né? E aí o pessoal já reclama, tá difícil ali o trânsito na Afonso Pena, muito buraco na Afonso Pena, porque o trânsito aumentou, o fluxo de carros, ônibus passando e tudo, mas não tem ônus, né, da situação. E salvo, né,
que eu posso estar enganado, salvo engano, mas o trânsito fica muito ruim nos horários de pico ali, na parte da manhã, quando todo mundo bota o carro na estrada na rua para ir para o trabalho, na hora do almoço, quando vai e volta, e ao final do expediente, quando eles vão para a faculdade, e lá tem uma faculdade, né? A Univale, que aumenta muito esse volume de trânsito. Mas nós vamos resolver isso logo e as pessoas depois vão ficar satisfeitas. Você falou de iniciativa privada, eu estava pensando numa coisa aqui, o que a prefeitura tem feito, pode fazer, e se é que há algum tipo de previsão, recurso para isso da iniciativa privada. Por exemplo, eu estava pensando na situação da Vale do Rio Doce aqui, da Samarco, daquela situação toda que teve do Rio, de Mariana. A cidade ficou prejudicada, claro. A água da cidade, enfim, nós estamos vendo aí vários processos judiciais que estão correndo, o próprio cidadão entrando também, pedindo indenização. E a cidade, o município, o que ele pode receber de contrapartida da Vale, o que tem sido conversado nesse sentido, até para que a cidade, de alguma forma, seja ressarcida desse dano. O famoso novo acordo de Mariana que foi feito lá, que envolveu o governo federal e o governo estadual de Minas e do Espírito Santo, e os municípios ficaram de fora. Nesse acordo ficou definido o investimento de alguns milhões através da União e do governo do estado nos municípios da bacia do Rio Doce, com um foco maior nos que estão na calha principal, caso de Governador Valadares, e que é o maior município que tem o maior número de pessoas impactadas. Então, esses investimentos na área de saneamento e de uma série de benefícios vão acontecer via governo do estado, direto, porque nós temos que estar, porque nós somos o maior município que sofreu o impacto. Em relação à indenização individual do município, como o município não foi chamado lá, eles definiram os valores que o governador Valadares não aceitou. Eu não aceitei, porque eu achei muito irrisório. 275 milhões, salvo engano, 85 milhões, durante 20 anos, em 20 parcelas de 14 milhões, 13 milhões e pouco. Falei, vai fazer diferença. A gente optou por aguardar o desenrolar da ação lá na Inglaterra, que pode proporcionar ao governador Valadares um valor muito mais substancial do que esse. Entendi. Educação, Sandro, o que tem sido feito na educação, oportunidades para a juventude aqui em Valadares? Um problema que a gente enfrentava, o primeiro deles, é que as famílias reclamavam que tinham que pegar as crianças às 15 horas nas creches. Horário que muitos pais e mães estavam trabalhando, tinha que sair do serviço e ir lá pegar. Então, falava, isso aí não. Então, nós já iniciamos o nosso governo resolvendo esse problema. E como é que foi resolvido? Porque a legislação fala que a criança não pode ficar mais de 10 horas na creche. Então, para a gente colocar até 18 horas, dava mais de 10. Então, nós estabelecemos um horário até as 10 horas, de maneira que elas tenham atividade até as 17 horas e os monitores ficam lá até as 18, só cuidando da criança para a família ir buscar. Aí nós fizemos isso. Aí apareceu um outro problema que não tinha aparecido antes. Você resolve um problema, aparece outro. Tinha muita família que estava satisfeita em pegar ele no horário às 15 horas. Aí começaram a reclamar. Então, a minha equipe, a secretária de Educação, a Naí Freitas, ela é muito competente, ela é uma ótima secretária. Então, ela reuniu a equipe, reuniu as famílias e falou o seguinte, então, nós vamos ter 3 horários de buscar aqui, 15, 17 e 18. Tá tudo bem? Então, distribuiu os formulários para cada família. A senhora vai falar, o seu filho, a sua filha, nós vamos buscar às 15, essa é a hora que é 17, outra é 18. Mas e o dia que vai? Não, aí também, aí não conta não, porque nós temos que programar alimentação, pessoa para ficar. Então, se o seu filho é às 15 horas, a senhora vai vir buscar ele às 15 horas. E assim fez. Então, aí a gente tem 3 horários hoje, um às 15, às 17 e às 18. Atendeu todo mundo, resolveu
um investimento a mais de 5 a 6 milhões no ano, mas um investimento bem aplicado que valeu a pena. Então, esse é o primeiro desafio a gente venceu. A gente tem uma dificuldade hoje, a grande maioria dos nossos alunos das escolas municipais, eles são de famílias muito carentes. Eu estive em algumas escolas, não pude ir em todas ainda, mas quero ir. A gente percebe, não tem calçado, os relatos. Então, assim, tem uns numa situação muito pior que as outras. Então, o que nós definimos? Já está em um processo de aquisição. O nosso kit escolar do ano que vem, além do material escolar, caderno, borracha, lápis, apontador, ele vai ter a mochila, como tem, vai ter o uniforme e o calçado para todos os alunos. É um investimento alto, mas vale a pena. E a gente está buscando, com a criação da Escola Cívico-Militar, nós estamos implementando alguns procedimentos e para copiar os municípios aí que são excelência na alfabetização, que os nossos alunos eles não estão aprendendo. Aí tem uma série de problemas, né, que não vem ao caso aqui, as razões pelas quais isso não acontece. Mas tem municípios aí, por exemplo, Sobral, lá no Ceará, que tem um desempenho fabuloso, altíssimo. Então eu já falei com a Anaí, a secretária, vamos mandar uma equipe lá para aprender, o que esse povo está fazendo lá que nós não podemos fazer aqui? Adaptar e fazer aqui. Então, a nossa ideia é melhorar o desempenho do estudante, né? Principalmente na alfabetização, porque é triste. Como eu já atuei, né, ensino médio, já fui professor de faculdade, já trabalhei em faculdade, você chega em faculdade, o cara não sabe escrever direito. É ruim demais isso. Tem. E nas avaliações aí que os estudantes brasileiros fazem, a gente fica em último lugar. Tem aquele teste da OCDE, né, que fez de 3 em 3 anos. No Brasil, os alunos nossos não sabem fazer conta direito, não sabem interpretar um texto, não sabem nem ler direito, quanto mais interpretar. Se não houver uma mudança radical, isso E aí, assim... Nosso que foi professor há muito tempo, né? E eu sempre escutei isso em casa, né? Da dificuldade que é ensinar hoje, né? Até porque também, às vezes, o professor ele não pode nem ser correto, nem fazer o papel dele, né? Que às vezes aí vai em cima do professor também, persegue o professor, enfim. Você vê, por que o rendimento do aluno da escola privada é melhor do que o da escola pública? Isso é fato, eu não tô falando, não é opinião, não. Exato. Qual que é a diferença? Olha, por que não se pode fazer a metodologia do mesmo jeito que se faz na escola privada, fazer na escola pública? É isso que eu defendo. Independente de ideologia, militância política, que não tem que acontecer em sala de aula, mas a gente tem deficiências que a gente não vê na escola privada. O aluno aprende mais lá. Sim. Então, nós temos que encontrar o caminho para fazer ele aprender bem aqui. As escolas cívico-militares, igual o Colégio Tiradentes, por exemplo, que é uma delas, é uma das melhores de Minas, é a escola pública. O desempenho dos alunos lá é melhor do que o das outras escolas públicas. Qual a diferença? O que a gente faz lá de diferente? Lá no Colégio Tiradentes, porque eu já fui comandante da PM e era o comandante do Colégio Militar, lá em Teófilo Otoni. A única coisa de diferença lá é que a gente acompanha o aluno. Se o aluno tem algum problema, a gente chama os pais. Se o pai não vier, a gente chama de novo. Na terceira vez, a gente chama ele lá no Ministério Público. Então, ele vem, o responsável. A gente não permite agressões, não permite discussões acaloradas, nem de aluno para aluno, nem de aluno para professor, nem de professor para aluno. Perfeito. Temos alguns padrões disciplinares, coisas... Você que já foi professor. A escola pública não tem hoje. Você já foi professor. John, você acha errado quando o professor entra na sala de aula os alunos se levantarem para recebê-lo? Não. Isso é uma demonstração de respeito. Quem faz isso quando não é lá?
O Wallace da Mota Pimentel dava aula de português pra gente. A primeira vez que eu vi isso na vida. E aí, se você não levantasse... A vermelhinha. E vermelho e botava você pra fora da sala. Que era um desrespeito. Então, assim, são coisas como essa, assim, coisas simples do dia a dia de uma escola que você cria todo um ambiente de tranquilidade, de paz, para quê? Para que o aprendizado se processe. Professor, você imagina gritaiada, funk tocando, briga de... Quem que vai aprender num ambiente desse? O professor chega na sala de aula, Sandro, e não é percebido. Aí. Ele tem que dar um murro na mesa ou pular, ou gritar, para poder ser ouvido. Eu não tive essa dificuldade, mas eu tive. Sempre tem a questão do celular. Mas isso não pode ser exceção, João. Tem que ser a regra. O professor entrou na sala de aula, aquele momento ali é do aprendizado, da relação ensino-aprendizagem. Hoje não pode. Criar um tanto de lei aí para dar uma liberdade uma absoluta para aluno dentro de sala de aula. Você não pode. Então, assim, eu defendo essa escola. Uma escola em que todos se respeitem, em que não tenha militância política nem ideológica, uma escola em que se ensine aquilo que pode ser ensinado, que é educar em casa. Mas você fala em temas que não são de abordação. Autonomia para implantar isso, porque o Estado também, o Estado, a Federação, na questão de educação, está aí por trás de tudo. Você é capaz, no município, é capaz de fazer essa escola diferente? Olha, eu acho que somos capazes, sim. Por quê? Como é que o Colégio Tiradentes isso acontece? As regras são as mesmas, não muda. Todas as leis que regem o ensino no Brasil e em Minas Gerais são aplicadas no Colégio Tiradentes, são obedecidas. Por que lá é diferente de uma escola pública aqui do município ou do estado? A questão da progressão lá é a mesma coisa? Progressão continuada lá é a mesma coisa? Eles obedecem isso, só que aí que está a diferença. Quando o aluno apresenta um rendimento ruim, a equipe passa a dar um apoio maior a ele. Porque nem sempre o rendimento... Querem. Não, mas lá quer. Porque lá só fica quem quer. Entendeu? E a família tem que participar. Então, se a família não participar, nada acontece. Agora, nessas outras escolas, a família participa? Não. Talvez nem sabe o que é isso, o que é participar da vida escolar. Eles convidam e não vai. Não vai, exatamente. E aí, a gente tem enorme dificuldade. Nós estamos perdendo gerações de crianças que não estão aprendendo, estão empurrando, chega no ensino médio e dali não tem mais saída para ela, que tem uns que não conseguem nem entrar na faculdade com essa oferta absurda de vagas que tem em faculdade hoje. Você tem ensino à distância, tem ensino presencial. Então, assim, e olha que países aí que tinham a mesma situação do Brasil, ou pior, por exemplo, até a década de 80, China, Coreia do Sul, eram muito menos desenvolvidos do que o Brasil. Hoje a China tem um PIB quase 20 vezes mais que o do Brasil, Coreia do Sul tem um desenvolvimento na área de educação, o Brasil ficou a quilômetros de distância. Então nós erramos muito. Nós estamos caminhando já para o final dessa conversa aqui. Tem muita coisa que eu queria perguntar, mas espero ter outras oportunidades aí para a gente bater um papo, conversar também mais sobre gestão pública aqui. Mas eu queria perguntar duas coisas aqui, antes de ir para o encerramento aqui. Primeiro sobre emprego e desenvolvimento econômico em Valadares. A gente escuta muito falar sempre que Valadares é a cidade do comércio, né? E aqui é meio que uma vocação da cidade, né? A questão do comércio e o dinheiro que entra dos Estados Unidos, né, que movimenta, de certa forma, a economia de muitos brasileiros aqui, que foram para lá e tudo. Mas hoje você, como prefeito, você enxerga que Valadares tem potencial para outras áreas? Muito já se falou de da área industrial, por exemplo. Perdemos a oportunidade de vir uma indústria para cá, quando se falou da Aracruz Celulose, claro que teve uma série de fatores. Enfim, você enxerga no horizonte aí alguma possibilidade econômica de desenvolvimento para Valadares nesse sentido? Ao longo da história, Valadares perdeu algumas oportunidades. Então, a primeira delas, quando... Não, essa não. Quando chegou aqui a Estrada de Ferro. É um fator de desenvolvimento, um fator, inclusive, de surgimento de municípios. Isso aí foi lá na década de 1930, você acha que chegou aqui? 1935.
salvo engano. Sim. Aos Minas foi falado também, né, que aqui seria... Aí, a outra oportunidade nós perdemos quando nós nos tornamos um dos principais exportadores de mineral estratégico para o esforço da Segunda Guerra Mundial. Acabou ali, não veio tecnologia, não veio nada. Aí tivemos uma possibilidade de uma industrialização aqui com essa situação, aí foi na década de 80, da Uzi Minas, um outro estágio aqui, que não aconteceu. E agora nós estamos vivendo um outro momento que a gente pode perder também. Nós fomos incluídos na área da Sudene e ainda isso não fez efeito prático em Governador Valadares. Aí você começa a analisar. Você tem 3 rodovias que cortam aqui a cidade. 381, 116 e 259. Nenhuma delas é duplicada até Governador Valadares. Então, a possibilidade do escoamento de produtos ela ainda é precária. Nós temos um aeroporto que ainda não comporta aeronaves de grande porte. Até aquele lugar dele ali, para mim, eu acho que é inadequado. Então, quando as empresas vêm buscar um novo lugar, elas analisam todas as possibilidades. O município lá, aqui a ordem minha é facilitar tudo. Eles têm possibilidade de crédito mais barato, dinheiro mais barato, está na área da Sudene. Inclusive, isso foi fundamental para que uma empresa que fabrica embalagens de lata de alumínio e tampinhas, que vai se instalar aqui em Governador Valadares, ligada à fábrica Império. Há pouco tempo você falou até da Heineken, né? A Heineken nunca ventilou isso. Nunca teve a possibilidade por causa da água. Para fabricar cerveja, pelo menos é o que é legal, né? A Heineken foi lá para o sul de Minas, lá, não sei qual outro lugar. Sim. E aí a gente já tem uma indústria que vai se instalar aqui e outra em fase de confirmação. Mas nós precisamos de duplicar. Aí vem o governo federal aqui, teve para iniciar as obras lá de duplicação da ponte, pelo menos no perímetro urbano vai acontecer a duplicação da 116. Aí ele fala que a duplicação da 381 vai acontecer em Governador Valadares. Não é verdade. A previsão é só até Belo Oriente. Está no contrato. A gente está fazendo um movimento para cobrar essa duplicação até Valadares. E a 259 é uma outra história que ainda não comporta nem questões de duplicação. A vocação nossa realmente é o comércio. Mas é porque você não tem empresas aqui que produzem um número grande de empresas para que a vocação mude. O que a gente tem que fazer? É sempre pleitear. Nós temos algumas vantagens hoje que são boas, temos que vencer alguns obstáculos em relação à Vale, do transporte de uso da ferrovia, porque o transporte ferroviário ele é mais barato que o transporte rodoviário. Inclusive foi um dos erros estratégicos do Brasil na década de 60, quando, para atender o interesse da indústria automobilística dos Estados Unidos, extinguiram todos os ramais ferroviários. A malha ferroviária do Brasil caiu consideravelmente para favorecer o transporte rodoviário. Isso foi um erro estratégico. No século XIX, a nossa malha ferroviária brasileira era maior do que a que tem hoje. Verdade. Sim. No tempo do Império. Então, assim, os problemas que o governador Valadares enfrenta para dar um boom de desenvolvimento, eles são muito complexos e passam por todas essas áreas de infraestrutura. Nós temos uma outra vantagem, que é o valadarense que está nos Estados Unidos, que realmente aporta muito recurso aqui. Para a família, para investimento imobiliário, poucos fazem o aporte para a criação de empresas, para produzir alguma coisa aqui na região, que eu acho que a gente deveria incentivar isso também, que a gente está cuidando lá com o nosso secretário. Talvez seja aí a falta de incentivo a esse pessoal. Por exemplo, eu já fui nos Estados Unidos, e quando você volta de lá para cá, você não sabe o que vai fazer. O que vai fazer? Você nunca ganhou dinheiro, ganhou um dinheiro. Vou fazer o quê? Vou fazer com isso aqui, né? Acho que todo mundo já pensa, vou abrir um bar, eu vou comprar uma casa, vou abrir um bar, vou montar um mercado, um armazém para vender, eu acho. O basicão, né? Sim.
E realmente hoje, né, nessa era digital, você tem muitas outras possibilidades. Então, assim, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Samuel Sabag, ele é muito antenado com as coisas que acontecem no mundo e está cuidando disso para ver se a gente cria uma rotina, uma metodologia de atração de empresas. Mas a gente tem dificuldade, porque não adianta você querer. Talvez a atração até desse investimento externo aí, né? Quem sabe? As empresas que querem ampliar sua produção, elas têm que querer também. E para querer, aí elas vão começar a analisar. Sim. O município, qual o atrativo que tem? Como é que são as estradas? É ruim. O aeroporto, é pior ainda. E a estrada de ferro? Não, pode usar meia boca. Aí não vai. Sim. Tem esse tipo de dificuldade. Mas tem a Sudene, tem crédito barato. Opa, peraí. Mas então compensa. Vamos fazer essa análise. Fê, eu queria te perguntar também como é que está a relação com a Câmara Municipal, como é que está, né, com o presidente da Câmara, com os outros vereadores? Muito boa a relação. A gente tem uma base lá que entende e qual que é a proposta nossa para o município. Então, assim, está bem afinado. A Câmara deu uma renovada muito grande, né? Mais de 2/3. Muitos são vereadores pela primeira vez e estão se esforçando também para mostrar serviço para o povo. E a gente tem que fazer um governo de aliança, bem próximo, porque muitas das propostas e das ações, elas dependem de autorização legislativa. Então, você tem que encaminhar uma proposta de lei para poder desenvolver a ação. Mais alguma pergunta? Então vamos partir aqui para o encerramento. Eu sempre faço aqui no final dos podcasts, aqui no Valadares Podcast também vou fazer, eu sempre faço uma pergunta para uma resposta rápida. Então eu queria te fazer com um ping-pong aqui. Então, primeiro eu queria saber do Sandro, o serviço público como missão, qual que é a influência da vida militar? A organização. O papel da família e da fé nas decisões de governo. Participação. O legado que você deseja deixar ao final do seu mandato? As pessoas se lembrarem de mim, eu já fico satisfeito. Hobbies e momentos de lazer do prefeito? Ver televisão, futebol. Torce para quem? Cruzeiro. Hoje tem, né? Pois é, por isso seu pai tá nervoso, ele vai tomar uma coça hoje. Lugares afetivos em Governador Valadares? A minha casa. E eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança, compromisso para o cidadão de Governador Valadares. Nós não vamos fugir nunca do nosso compromisso. Nós dissemos que iríamos transformar Governador Valadares para muito melhor. E é o que a gente está buscando todos os dias em todas as áreas. Então pode ter certeza, o dia que eu deixar de ser prefeito, Valadares vai estar transformada. E tem absoluta certeza para muito melhor e as pessoas vão estar mais felizes. Maravilha. Eu agradeço a sua presença aqui, Sandro. Foi um ótimo bate-papo. Uma salva de palmas para o prefeito e governador Valadares. Sandro, muito obrigado, Sandro, pela participação aqui. Foi uma honra estar com vocês aqui nesse bate-papo. Meu pai, como eu disse, né, é o responsável por eu fazer tudo isso aqui. Me colocou na comunicação aos 7 anos de idade. Foi ali que eu me apaixonei e vim nessa área. E uma alegria receber você, não só por ser o prefeito da nossa cidade, nesse primeiro podcast aqui, mas também ser um amigo do meu pai, ser uma pessoa conhecida. Foi bom que a gente conversou sobre muitas coisas aqui hoje. Desejo sucesso na sua gestão. Espero que a gente possa fazer esse papo aqui mais vezes, tá? E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Cássio. A hora que você quiser, estamos aí disponíveis. E vai lá na prefeitura tomar um café comigo. Você também, viu, John? Você está vindo com frequência? Eu sei disso. E nós sempre proseamos bem, né? Então, assim, gosto da sua amizade e torço por você nesse trabalho seu, essa missão sua na prefeitura, que Deus abençoe o seu trabalho. Amém, Johnson. Obrigado. Muito bem, esse foi o primeiro episódio do Valadares Podcast aqui com o prefeito Coronel Sandro, hoje participando conosco. Você pode nos acompanhar aqui nesse canal no YouTube, você pode também compartilhar esse link com outras pessoas e, é claro, também compartilhar os nossos cortes no Instagram, nas outras redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.